Olá, como estão todos? Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs da Casa do Cristo, do curso Aprendizes do Evangelho. Mais uma vez nos encontramos para refletirmos acerca das lições contidas aqui neste livro, Iniciação Espírita, não é? Hoje a nossa reflexão é do capítulo 42, intitulado O Plano Divino, a Lei de Evolução. Ok? Então nós vamos refletir, vamos conversar sobre esta questão. Qualquer dúvida depois vocês me enviam as perguntas, a Célia me manda e nós poderemos, ou vocês podem perguntar também lá no YouTube, não é? E nós poderemos conversar sobre isso então, tá bom? Então, o plano divino, tracinho, a lei de evolução. E nós vamos dividir essa nossa aula em 5 partes. A primeira parte sobre criacionismo, que não está sendo colocado com ênfase aqui no livro, né? Mas nós precisamos, para entrar no evolucionismo, sabermos o que é criacionismo. A nossa segunda parte, então, é o evolucionismo, ou a lei de evolução. O terceiro ponto é conflitos entre criacionistas e evolucionistas. O quarto é espírita. É uma pergunta, espírita é criativista ou evolucionista? A doutrina espírita é criativista ou evolucionista? E o quinto e último é o plano divino na perspectiva da doutrina espírita. Desde já eu já peço desculpas para vocês devido ao barulho aqui no condomínio, não é? E também pode haver alguma interrupção se entrar alguma ligação. E eu, como aposentada, toda hora recebo ligação de pessoas querendo me vender aí, que eu financie, que eu peça algum empréstimo. Então, às vezes, a gravação será interrompida por conta disso e eu terei que recomeçar. Então, vamos lá, queridos e queridas, a nossa primeira parte, então, que é sobre o criacionismo. Então, para isso, eu vou ler para vocês Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 31, não vou ler todos os versículos, mas alguns, e peço a vocês que depois leiam esse capítulo todo do Gênesis, tá bom? Do Gênesis bíblico, porque nós também temos o Gênesis escrito por Allan Kardec. Então vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, então, ajuntem-se num lugar só as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. À parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E disse Deus, produz a terra seres vivos, de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, queridos e queridas, este capítulo do livro Gênesis traz o fundamento do pensamento dos criacionistas sobre o plano divino. Para, então, os criacionistas, este é o
plano divino. Agora vocês vão me perguntar, e o que é criacionismo? Porque criacionistas são aqueles que acreditam no criacionismo. E o que é criacionismo? É uma doutrina cristã baseada no Gênesis bíblico, segundo a qual o mundo e todos os seres vivos foram criados por Deus a partir do nada. Todos os seres vivos, tudo foi criado por Deus a partir do nada. Então, para os criacionistas, o plano divino da criação do homem foi a partir do barro, e aí ele ganhou vida quando Deus assoprou o fôlego da vida em suas narinas, e a vida na Terra tem apenas cerca de 10 mil anos para os criacionistas. Mas isso é só para os criacionistas cristãos? Não. As culturas não cristãs também possuem sua versão própria sobre o criacionismo, feita não por Deus, mas por deuses. Eu vou dar 2 exemplos para vocês e depois vocês podem procurar no Google outros exemplos, a história está cheia disso. Por exemplo, então, na mitologia grega, a mitologia grega atribui a origem do homem, né, a origem do ser humano, aos titãs chamados Epimeteu e Prometeu. Epimeteu, ele teria criado os homens sem vida, imperfeitos e feitos a partir de um molde de barro, como na Bíblia, né, também o homem foi criado do barro. Então, o seu irmão, Prometeu, teve compaixão de ver aquelas criaturas ali criadas de um molde de barro, imperfeito, sem vida, e ele Prometeu então resolveu roubar o fogo do deus Vulcano, o terceiro deus aí já no caso, para dar vida à raça humana. Então, Epimeteu e Prometeu deram vida à raça humana. Isso na mitologia grega. Já na mitologia chinesa, a mitologia chinesa atribui a criação da raça humana à solidão de uma deusa, uma mulher. Uma deusa que, quando ela percebeu a sombra dela sobre as ondas de um rio, ela resolveu criar alguém semelhante a ela. Então, essa deusa chama deusa Nu-Wa. Nu-Wa, N-U-W-A. Então, ela criou os seres humanos a partir da semelhança dela, de parecido com ela, né? Então, como eu falei, eu ia só dar 2 exemplos. Vocês podem aí ir na internet e procurar vários outros exemplos, né? Então, posteriormente a essa ideia bem restrita de criacionismo, surgiu, ainda dentro dos criacionistas, a ideia, para não ter esse embate com os evolucionistas, que nós vamos ver logo depois, eles criaram o conceito de design inteligente, ou seja, de um desenho inteligente. Então, mais recentemente, né, esses criacionistas, buscando assim dar uma aparência de ciência à tese da criação do mundo e dos seres, né, eles criaram então o conceito do projeto inteligente ou do design inteligente, do desenho inteligente. Então, essa corrente dos evolucionistas, dos criacionistas, né, eles afirmam que a diversidade biológica não se deu evolutivamente, porque eles não são evolucionistas, mas se deu sim por interferência ou condução de uma inteligência superior. Mas eles não explicitam quem é essa inteligência superior, porque eles querem fugir daquilo que os criacionistas originais disseram que era Deus que criou tudo a partir do nada. Então eles dizem que houve uma inteligência superior, e eles não dão, para disfarçar, não dão o nome de Deus, mas são criacionistas também mais modernos. Então, essa corrente de pensamento do design inteligente, eles ganharam grande visibilidade, graças assim à pressão de diversidades comunidades religiosas, porque as comunidades religiosas sabiam do que eles estavam falando, né? Que esse design inteligente, esse projeto inteligente era Deus. Então, eles tiveram grande visibilidade e ganharam assim o apoio de grandes comunidades religiosas, principalmente nos Estados Unidos. E até conseguiram judicialmente dificultar o ensino dos conceitos científicos nas escolas. As escolas nos Estados Unidos
foram proibidos, né, em determinada época, de ensinar os conceitos científicos, os conceitos de Darwin, que nós vamos ver logo a seguir. E até em alguns casos eles conseguiram com que os conteúdos evolucionistas fossem suprimidos do currículo escolar, para vocês verem a força dos criacionistas, né? Em 1925, lá no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, foi promulgada uma lei que estabelecia que o professor que ensinasse qualquer teoria contrária à Bíblia seria preso. E quanto às escolas, elas que ensinassem as teorias evolucionistas, elas teriam suas verbas estaduais cortadas. Então foi muito forte a pressão dos cristãos evangélicos, né, e dos cristãos católicos, enfim, sobre essas comunidades que tentavam ensinar as ideias evolucionistas. Tanto que em 2005, o presidente George W. Bush, ele decretou que nas aulas de biologia a doutrina do criacionismo fosse ensinada em pé de igualdade com a teoria da evolução, com a teoria de Darwin. Mas isso foi só lá nos Estados Unidos? Não. Até aqui, né, no nosso Brasil, nós temos aqui a Sociedade Criacionista Brasileira, que foi fundada em 1972, e tem também esse outro movimento do design inteligente, crescendo aqui muito forte aqui no Brasil, porque tem o apoio da Universidade Mackenzie, que é uma universidade presbiteriana. E também aqui no Brasil, em 2019, nós tivemos na Câmara dos Deputados arquivados 4 processos. Então, dois processos, a proposta desses 2 processos é que volte a matéria do criacionismo nas escolas, na grade curricular, tanto na rede pública quanto na rede privada de ensino. E os outros 2 processos, né, eles querem que o ensino da Bíblia também seja obrigatório no currículo do ensino fundamental e médio. Eu recomendo a vocês que vocês assistam, eu vou mandar depois o link para vocês, um filme chamado O Vento Será Sua Herança. É uma história real de um professor de escola pública americana chamado John Scopes, que em 1925 ele foi processado e condenado por ensinar evolucionismo para os seus alunos no ensino médio. É muito interessante esse filme, né, para ver a argumentação dos criacionistas, né? E então, esse professor, ele ensinava os seus alunos com base no livro A Origem das Espécies de Charles Darwin. E isso foi proibido lá. Então, vocês assistam esse filme, eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Passamos então agora para o nosso segundo item, que é o evolucionismo ou lei de evolução. Lá no século XVIII surgiram então novas teorias que se contrapunham a essas ideias que eu acabei de falar, ideias criacionistas. E uma dessas teorias novas que surgiram foi o evolucionismo. Então, evolução ou evolucionismo é uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo e a sua relação com o meio ambiente onde eles habitam. O Herbert Spencer, que é citado aqui no livro Iniciação Espírita, ele era filósofo, biólogo e antropólogo. E ele foi o primeiro a desenvolver esse tema do evolucionismo, né? Ele foi, então, o primeiro a desenvolver, e para ele, para Spencer, a evolução é um processo de desenvolvimento progressivo, biológico da natureza, no qual os seres vivos e inanimados vão se aperfeiçoando. E segundo Spencer, bom mesmo, perfeito mesmo, é aquele ser vivo ou ser inanimado que sobrevive a qualquer desafio. E o mal e o imperfeito é aquele ser que fracassa a enfrentar qualquer desafio. Então, na concepção de Spencer, um mundo
estava destinado aos mais perfeitos. Essa ideia de Spencer, não é? Mais tarde serviu de subsídios para que se desenvolvesse a teoria, e aconteceu, né? Não ficou só na teoria, ficou na prática, de matar aquelas crianças que nascessem com algum defeito. Bom, mas em 1859 houve a publicação do livro A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural de Charles Darwin. Charles Darwin era contemporâneo de Spencer e alguns conceitos até do próprio Spencer mudaram depois desse livro do Charles Darwin. Charles Darwin foi muito conceituado e ainda é, até hoje na ciência, muito conceituado. Então a teoria darwiniana afirma que a vida resultou de mutações aleatórias, ou seja, ao acaso, mutações aleatórias da matéria a partir de modelos extremamente simples, e que foi assim evoluindo por meio de uma seleção adaptativa dessas mutações, atendendo à necessidade de sobrevivência. Então, os seres vieram, né, de uma mutação aleatória e conforme eles iam conseguindo sobreviver, eles eram então seres mais fortes, não é? Então, dependendo da necessidade de sobrevivência, aquele que sobrevivia tinha passado então por essa seleção, tinha se adaptado às mutações, né? E atenderam à necessidade da sobrevivência. Então, na teoria de Darwin, a vida teria começado espontaneamente, no momento, veja bem, no momento em que uma sopa primordial, ou seja, uma junção de elementos químicos básicos, né? Então, no momento em que essa seleção de elementos químicos básicos se juntaram, o que ele chamou de sopa primordial, foi submetida às condições da Terra primitiva. Lembra que no começo a Terra foi muito fogo, muito vulcão, né? Tudo muito intenso. Então, produziu pela primeira vez essa sopa primordial, né, essa junção de elementos básicos, né, submetida àquelas condições da Terra primitiva, formaram uma molécula única. E essa molécula, ele chamou de molécula replicante, porque para ele a molécula foi replicando, formando os seres. Então, e essa molécula, ela era chamada replicante, ela replicava ao acaso. Então, a partir daí, segundo Darwin, mudanças graduais ao acaso, né, permitiram o surgimento dos seres cada vez mais complexos. A molécula ia replicando, e cada vez que ela replicava, ela formava seres mais complexos. Então, para Darwin, a seleção natural se dá através de características hereditárias ao acaso. Mas Darwin, ele provocou uma reviravolta total em nossa visão do mundo. Porque para ele, então, não teria sido um Deus a criar premeditadamente toda a vida, né? Como afirmavam os criacionistas. Não foi um Deus que criou do nada as coisas. Para ele, então, e para a ciência, tinha havido e há uma seleção natural, agindo sem qualquer plano, agindo ao acaso, certo? Então, depois disso, as coisas foram avançando mais, né, na ciência, e surgiu o neodarwinismo, o novo darwinismo. Então, a teoria de Darwin e as bases do evolucionismo, elas subsistem até os dias atuais. Darwin é muito respeitado, né? Porém, a teoria darwiniana foi ampliada. No século XX, surgiu então o neodarwinismo, que representa a união dos estudos de Darwin, principalmente o da seleção natural, com as descobertas na área da genética, como as leis de Mendel e as mutações. Então, apenas foi ampliado, devido às novas descobertas, a teoria de Darwin, que na verdade é a lei, né, de Darwin, né? Porque não está na teoria, está na prática. E o ponto 3 nosso são chamado de conflitos entre criacionistas e evolucionistas. Este ponto, então, eu vou falar já no próximo vídeo, ok? Então, nós vamos encerrando aqui para
começarmos um novo vídeo, porque os vídeos têm que ser curtinhos. Espero que vocês tenham entendido até aqui toda a nossa explicação. E qualquer dúvida, façam as perguntas, tá bom?